E olha só, pessoal, a guerra comercial vindo aí dos Estados Unidos, realmente criando assim uma reverberação, um impacto geral, generalizado, mundo afora. Essa imposição do presidente americano Donald Trump às tarifas ao Canadá em 25% de todas as exportações vindo dos seus vizinhos ao norte e 25% também ao México, seus vizinhos ao sul, e também a China, do outro lado do mundo, seu principal adversário geopolítico, continuam repercutindo e muito. E claro que esses países também, até para dar satisfação ao próprio povo, tiveram uma grande reação e tentando retaliar em alguma medida, né? O ainda premier canadense Justin Trudeau, do Partido Liberal Canadense, anunciou tarifas de 25% sobre os produtos americanos. Olho por olho, dente por dente, devolvendo na mesma medida, enquanto a presidente mexicana de esquerda, Claudia Sheinbaum, deve anunciar taxação em breve aos produtos americanos adentrando o mercado mexicano. Enquanto isso, a China afirmou, ainda a China que está num feriado nesse momento, acionará a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que a China entrou ali na virada do milênio também. Os Estados Unidos avalizou essa entrada da China na OMC, achando que era um parceiro, mas acabou sendo um grande adversário. Alimentaram crocodilos esperando seus últimos a serem devorados, Pepe? Como é que você está vendo? Marinho, te falo uma coisa, com toda sinceridade, eu duvido que o Trump continuará essa política de taxação, né, em 25% da China, Canadá e México. Eu acho que, mais uma vez, ele fez esse decreto que não tem pé nem cabeça, não sabe quando que vai entrar em vigor, não sabe de que forma vai entrar em vigor, exatamente para falar que cumpriu, né, uma promessa de campanha, fazer um estardalhaço e chamar os três países para conversar. E no fim do dia, no meu modo de ver, ele não vai ir adiante com essa ideia maluca, não é? Agora, o que o Trump está fazendo, é bom lembrar, gosto de ressaltar, é buscar a volta dos Estados Unidos ao passado. Uma breve interrupção. PP com a palavra aqui, pessoal. O tema da vez, guerra comercial, tarifas do Trump, repercussão internacional, está dando o que falar. E nosso Felipe Monteiro com a palavra e o debate já na sequência. PP. Então, o Trump está querendo fazer que os Estados Unidos volte ao passado, né? Quando os Estados Unidos foi fundado, existia uma discussão muito grande dos fundadores, o Hamilton e o Jefferson, e o Hamilton apoiava a ideia de proteger a economia dos Estados Unidos com a industrialização dos Estados Unidos. E deu certo, né? Os Estados Unidos foi o país que mais cresceu, né, no mundo até o final da Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos abriu o seu mercado, conseguiu criar estruturas em vários lugares do mundo, inclusive a China. Por isso que a China cresceu muito, né, com mão de obra barata, com mão de obra qualificada, e fez com que o modelo do mundo fosse dessa forma que a gente vê hoje. E atualmente o Trump quer voltar ao passado. Mas não cabe mais isso, essa volta ao passado, no mundo extremamente globalizado. Então a tendência, no modo de ver, é o Trump voltar atrás, né? Não faz sentido ele continuar com essa política pequena, porque o mundo está cada vez mais interligado e os Estados Unidos precisam da China, precisa do México e precisa do Canadá também. Bom, ele claramente alegou esse movimento, né, mano? Dizendo que, enfim, o fluxo de imigrantes ilegais e de fentanil, uma droga ali que tem devastado mais de 100 mil mortes americanos por ano, seriam as principais razões nesse sentido. E muito além de um instrumento econômico, ele vem usando as tarifas como um instrumento diplomático de pressão internacional, não é isso, mano? Só que no contexto da história diplomática entre, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, soa uma insanidade, porque são países historicamente parceiros que em muitos momentos se auxiliaram. Os dados que existem, menos de 1% do fentanil dos Estados Unidos entra pelo Canadá, ou seja, não tem qualquer sentido. E não é que haja um grande fluxo migratório de canadenses indo para os Estados Unidos. São países, pelo contrário, o Canadá até tem políticas de incentivo à imigração para o Canadá, pela necessidade de aumentar a sua população, especialmente em idade de trabalho, né? Então, é uma medida, assim, que é estapafúrdia, que é completamente desconectada do que deveria ser uma postura de parceria entre os países. Acho muito difícil que Trump consiga manter essas tarifas. E também acho muito lamentável que a gente comece a ver uma guerra comercial de países revidando com aumentos de tarifas, porque, no fim das contas, a gente está falando do empobrecimento mundial. O comércio internacional é um fator de geração de prosperidade. Quando a gente começa a criar taxas que coíbem o comércio internacional, na prática, o mundo inteiro vai ficar mais pobre e ninguém vai prosperar
com medidas como essa. O PP, nesse sentido, está errado do ponto de vista da análise histórica. Não foi o protecionismo que fez os Estados Unidos prosperar. Inclusive, Paul Krugman, um economista de esquerda, discorda de você. Diz que os Estados Unidos teria prosperado muito mais se não fosse o protecionismo lá atrás. Já vai continuar aqui, vamos tentar se ater à situação atual, porque por mais que eu entenda que tem esse fator surpresa, Pepe, o fato é que realmente essas tarifas estarão já em vigor, valendo, remodelando as relações comerciais entre esses países nos próximos dias. Isso não vai demorar para realmente ser a nova realidade, o novo normal, como dizem, né, Dias? Não vai. E aqui eu acho que existe uma certa concordância na razão dessa medida e qual que é o ponto de vitória dos Estados Unidos. E aqui eu acho que cabe a gente avaliar a economia global. Não existe país autossuficiente. Todos os países, em um certo grau, eles dependem de outro país em termos comerciais. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele importa várias fontes de energia, ele importa alimentos, ele importa muito. E quando a gente olha para as tarifas, a gente precisa ver que elas estão sendo usadas como uma massa de manobra e mensagem. Faz parte da negociação? Faz, mas sozinhos os Estados Unidos não conseguem vencer. E no meio de uma guerra comercial com a China, eles estão dando aí a Pequim um benefício muito grande em termos de quais relações comerciais, afinal de contas, você deve privilegiar. Porque tá aí, o Canadá é um aliado histórico dos Estados Unidos, é a maior parceria comercial dos Estados Unidos em termos até mesmo de diplomacia. O México e o Canadá têm um acordo comercial de bloco com os Estados Unidos e ainda assim foram taxados. Essas medidas estão sendo anunciadas. Então, ele é visto como um aliado não confiável. E se essas tarifas elas forem também colocadas em prática pelo México e pelo Canadá, a economia dos Estados Unidos também vai ser afetada. A maior promessa de campanha do Trump era diminuir o preço alto que vinha ali da situação do Biden. Com essas medidas, ele só vai conseguir aumentar o preço ainda mais. Pode afetar outros países? Pode afetar outros países. E vai afetar mais, vai afetar membros do governo dele. Por que eu digo isso? Porque já foi anunciado que Ontário, a maior cidade do Canadá, tanto em termos de população como de PIB, ela rasgou um contrato, ela está finalizando um contrato com a Starlink do Elon Musk, que compõe a administração Trump, como uma medida de resposta às tarifas do Trump. Então, uma das declarações que me marcou do Ford foi que eles não começaram, o Canadá não começou essa guerra, mas que ele está disposto a vencê-la. Então, a partir disso, a gente também vai ver retaliação por parte de outros países. E aqui, André, uma coisa que vale avaliar é, se o Trump está fazendo isso para dar medo e depois vai remover, como foi na situação da Colômbia, que Canadá e México às vezes não façam. Porque esse tipo de terrorismo, que não é diplomacia em relação às taxas, ele é sim muito perigoso. E ele fecha a maior democracia do mundo, ele fecha a maior economia do mundo, ele fecha o maior competidor da China ao liberalismo e a pautas que, em tese, historicamente, ele sempre defendeu.